para dourar a existência, Deus nos deu a vida e, como fator intermediário, a fantasia. Mas, mesmo com ela, um simples copiador da natureza jamais produziria coisa tão bela e tão grande, com tanta determinação de força para confrontar o amor e engrandecer a criação divina. Destruição das instituições. Gravíssimos fatos vieram à tona recentemente e com interpretação distorcida sobre o relacionamento profissional entre o ex-juiz Sérgio Fernando Moro e o Ministério Público Federal. Primeiro é o documento ilícito e criminoso sem valor algum, cujo interessado joga contra as instituições e subtrai a democracia da maior conquista da sociedade. Conversas e diálogos são normais e não servem de estratégia, mas sim de uma visão dentro daquilo que é possível e viável. A pseudo-esquerda, apoiada pela mídia marrom, quer demonizar e satanizar o Brasil para que nada funcione e o mocinho se torne vilão. A Operação Lava Jato, com todos os erros e desacertos apresentados, é um sucesso. Tornou-se internacional e superou a distinção que cadeia se destinava aos três poderes e, com isso, muito peixe graúdo se sentiu perturbado e o núcleo criminoso de vários partidos políticos foram cravados no coração da corrupção. Querer pegar e pinçar trechos da conversa para reconhecer nulidade e parcialidade quer nos parecer um absurdo e literalmente fora do contexto. Até mesmo pelos exames dos autos em várias instâncias, apenas reduzindo a pena. Quer significar assim que o intuito é minar o governo, diminuir ainda mais sua credibilidade e colocar o ex-magistrado e atual ministro da Justiça, Sérgio Fernando Moro, com os membros do Ministério Público no rol dos culpados, quando enfrentaram a tudo e a todos com ousadia, dignidade, coragem e, acima de tudo, espírito patriótico. Acaso a sociedade não se mobilize, poderemos ter sérias e nefastas consequências. Aguarda-se para já mais um julgamento sobre o ex-presidente preso pelo Supremo Tribunal Federal, como se eternizassem os recursos e a cada fato velho tratado como novo fosse possível guerrear nas trincheiras da justiça para absolvição e soltura do condenado ou anular, por fato irrelevante, o crime cometido. Acorda, Brasil! Estão jogando pesado contra as instituições, estão derruindo a democracia e, o mais grave, com o apoio midiático de uma mídia que jamais cumpriu com o seu papel e se lança a apoiar os verdadeiros criminosos que levaram o Brasil ao caos da governabilidade e agora ameaçam provocar uma verdadeira guerra civil. Sociedade brasileira, neste momento de aflição, concito-vos a apoiar o ministro da Justiça, Sérgio Fernando Moro, o Ministério Público Federal, na forma de um abaixo-assinado verbal, em prol da pátria Brasil. Por favor, é o que vos peço. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil, teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Augusto Lanzoni. Na época liberal,
Em lugar de partidos, havia clubes, círculos ou rodas sociais reunindo grupos de parlamentares, sem, no entanto, terem as características dos partidos como conhecemos hoje. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, um programa sobre o tema Os Movimentos Sociais e a Censura, Ativismo. E para falar sobre esta matéria, convidamos o Dr. Jairo Glickson. Ele é advogado civilista, militante, especialista em litigância e contencioso civil, vem atuando na defesa e orientação de conselheiros, associações de bairros e de diversos grupos de ativistas. Ferrenho defensor da participação popular na administração pública como forma de fortalecimento da democracia. Foi agraciado com o título de Benfeitor da Humanidade, concedido pela World Parliament of Security and Peace, entidade membro da UNI. Atua voluntariamente como presidente do Conselho de Segurança da Vila Leopoldina, CONSEG. Seja bem-vindo, doutor. Doutor Laércio, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar esclarecendo alguns pontos para a população e para a comunidade de um modo geral. Aproveitando o ensejo, como advogado, militante, não posso deixar de me sensibilizar com as palavras em defesa do nosso ministro, juiz Sérgio Moro, bem como da Procuradoria da República, que vem fazendo um brilhante trabalho na condução da justiça desse país. A mim, como advogado, me orgulha muito o trabalho deles, eu não tenho como não deixar de mencionar o agradecimento. Vou além. Por favor. Como um filho adolescente de 15 anos, o que esse pessoal, quando eu digo pessoal, o juiz Sérgio Sim. Moro, os procuradores da República, os delegados federais, todo o pessoal envolvido não só apenas na Operação Lava Jato, mas envolvidos nas questões que estão questionando a estrutura do país, abre um leque, uma opção para, como pai que sou, olhar para o meu filho e falar, olha, eles são o paradigma. Sim. Eles são exemplos, não são os outros. Então, fora o brilhante papel jurídico que eles têm exercido, papel como pai também de eu poder ter um novo paradigma para o meu filho. Isso é muito importante, tem uma satisfação pessoal muito grande. Não são eles o exemplo para o nosso país. É o juiz Sérgio Moro, é o Deltan Dallagnol, Marcelo Bretas, todo esse pessoal que deixo consignado minha vez, a minha mais profunda administração. Muito bem, eu fiquei emocionado com as suas palavras. Isso Obrigado. Tudo em prol da nossa bandeira brasileira, não é? Porque somos patriotas. Sim. Não é? E a ela devemos fazer uma reverência, não é? A reverência que nós fazemos sempre à bandeira brasileira. Com certeza, com certeza. E tem cores lindas, né? O verde, o amarelo, o azul e o branco. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela sua manifestação. Foi oportuna. Descobrir o que é e o que faz um ativista é fundamental para você entender o papel deles na nossa sociedade. O ativismo tem várias vertentes e ramos de atuação. De acordo com o dicionário Aurélio, ativismo é a doutrina que faz da atividade a essência da realidade, atualismo. É a doutrina que admite algum tipo de posição entre a ação e os domínios diversos do todo. O ativismo tem um pé na denúncia, mas existe um específico que atua diretamente na comunicação delas. Eles operam, sobretudo, na área da justiça e direitos humanos ou animais. Frequentemente apontam para a ocorrência de trabalho escravo, exploração de menores, maus tratos aos bichinhos, entre outras questões. Existem muitos advogados e especialistas em direito que assumem essa função. Ativista feminista,
Como o próprio nome já diz, esse tipo de ativismo defende e protege os interesses das mulheres na sociedade. Embora a mulher já tenha o seu papel reconhecido, ela ainda enfrenta uma carga de sexismo muito grande no mercado de trabalho e nas relações sociais. Obviamente, podemos salientar que há uma infinidade de atividades de ativistas. Exemplo, ativistas LGBT, ambiental, consumidor, marca, funcionário, porta-voz, mídia, racial, religioso, digital, político, fitness, animal e etc. Portanto, as características de um ativista representam muito mais do que vestir uma camisa ou defender a causa nas redes sociais para ser considerado um verdadeiro ativista. Veja algumas características: cultura de paz e da não violência, poder argumentativo, ter capacidade crítica, se aproximar sem se apropriar, estar aberto ao debate, saber ouvir e calar, respeitar a opinião divergente sem ser agressivo e etc. Doutor, eu agradeço muito a sua presença, é uma honra muito grande tê-lo aqui, digo mais uma vez. E eu agora vou citar um texto do nosso querido amigo Antônio José Ribas Paiva. Vamos ver aquilo que você vai observar e comentar. Cassino eleitoral. As eleições de 2022 foram combinadas em 2018. O poder real não planeja a curto prazo e faz tudo para manter o sistema. Elege até a oposição para evitar a intervenção. O que você acha disso? Dr. Ribas Paiva é um grande amigo, colega de profissão. Isso. Porque ele está fazendo uma síntese do cenário político do país. Sim. Lamentavelmente, a estrutura ainda está comprometida em vários aspectos e as transações, as negociatas ainda prevalecem dentro do meio político, o que é lamentável. E o nosso presidente tem tentado sistematicamente, tem conseguido, tem logrado o êxito na desconstrução dessas estruturas e desse mecanismo, né? Desses mecanismos. Eu acredito que nós precisamos aí, talvez de uma década, 2 décadas de trabalho árduo para a gente conseguir reinserir o país numa posição de crescimento político e acabar com todo esse mecanismo que vem corroendo a sociedade. Sim, é verdade, você tem razão. Então quer dizer que você aprova esse texto do Ribas? Claro. Parabéns, Ribas Paiva. Você é um dos, como diz o nosso querido Dr. Jairo, você é uma das pessoas importantes nesse caminho bastante problemático, não é? Pela conquista da democracia no país. Eu digo pela conquista da democracia do país, porque nós ainda não a conquistamos. Nós estamos ainda nos treinos, nós estamos ainda fazendo, observando, não é? Os nossos inimigos, porque nós temos muitos inimigos. Sabe quem são os nossos inimigos? Os comunistas, aqueles de 64, aqueles que outrora quiseram tomar o país à força e fazer desse país, não é? Um reduto comunista. Contra estes é que nós temos que trabalhar, porque esses são perigosos, são altamente perigosos. Portanto, hoje nós vamos falar de um assunto que eu julgo importante, que é o ativismo, e já pergunto aqui ao meu nobre amigo como é e quando que ele se iniciou no ativismo. Foi uma coisa muito natural. Eu voltando um dia do trabalho a pé para casa, e eu vendo uma empresa plantando árvores nas calçadas. E eu olhei para aquilo e eu vi que estava sendo feito de forma errada.
Nossa. Porque estavam plantando as árvores e fechando o entorno dela, não permitindo a permeabilidade da água no solo. E eu constatei aquilo num caminhar. Eu falei, não, está errado, não pode ser feito. Aí fui procurar a subprefeitura de Pinheiros, que era responsável ali era um projeto de plantio de árvores. Eu questionei e falei, mas vocês estão fechando o solo inteiro, precisa ter uma permeabilidade, então será um dinheiro jogado fora. E a partir de então de frequentar ali, conheci o CADES, que era um conselho ligado à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Acabei me candidatando e me envolvendo com as questões ambientais do meu bairro. A partir de então cumpri lá um mandado de 2 anos como conselheiro do CADES. Eu moro numa área residencial, de residência, estritamente residencial hoje. Antigamente era a Zona 1 e hoje é considerado zona estritamente residencial, e nós começamos a ter algumas questões de bairro. Então acabei fundando uma associação de bairro na defesa dessa nossa região. Ela existe até hoje, está funcionando, está muito bem posicionada. Brigamos bastante na época, nós questionamos o plano diretor estratégico, a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Acabamos conhecendo outras associações e a partir de então eu fui por essa minha atuação no bairro. Sim. Eu fui convidado pelo comandante, na época, do 4º Batalhão, que toma conta da minha região, e do delegado, que faz parte, para presidir o CONSEG. Eles procuravam uma liderança para presidir o CONSEG. Eu aceitei o desafio, me desliguei da associação de moradores e fui voluntariamente trabalhar no CONSEG, onde estou até hoje. Fui reempossado por mais 2 anos. Parabéns. E ao longo desses últimos 4 anos acabei me envolvendo com os movimentos sociais, os movimentos populares que hoje estão aí em evidência e têm realizado uma série de atos aí pela Avenida Paulista e no Brasil inteiro. O seu bairro é Pinheiros, hein? Eu moro no Alto da Lapa. Eu trabalho em Pinheiros, na região dos Jardins ali, mas eu moro no Alto da Lapa. E você faz parte, então, do CONSEG da Lapa? Da Leopoldina. Porque, porque é o subdistrito da Lapa, então ali você tem 3 conselhos atuando. O meu é o CONSEG da Leopoldina. De vez em quando você vai assistir uma partida de voleibol, né? Lá no SESI? No SESI, né? E, aliás, eu sou louco por voleibol. Acho que voleibol é um esporte, e aqui a gente dá muita atenção ao voleibol feminino, não é? Porque a gente vê a garra daquelas moças, não é? Que lutam por um título e elas merecem, porque elas são bastante boas naquilo que fazem. Bem, eu estou aqui viajando, mas o nosso objetivo é o ativismo, esse é o nosso tema. Então quer dizer que você trabalha atualmente, você preside o CONSEG da Lapa? Sim, por mais 2 anos, até 2021, estou à frente. Eu tenho uma diretoria eleita. Sim, claro. O CONSEG, ele funciona basicamente, para quem não conhece, você tem uma diretoria montada por moradores ou trabalhadores da região. Então, minha diretoria ela é composta de 5 membros. Juntamente com 5 membros, nós trabalhamos com o comandante de área da Polícia Militar e com o delegado da região. Então, uma conjunção de força entre as polícias civis e militares e a população. Então, e participação da Guarda Civil Metropolitana também, e de outros órgãos que participam. E essas autoridades constituídas que você mencionou, elas atuam rigorosamente no intuito de proteger a sociedade? Claro, sem sombra de dúvida. O CONSEG, por regulamento, o que é o CONSEG? Ele é nada mais, nada menos que um canal de comunicação privilegiado entre a comunidade e as forças de segurança. Então, quando nós compomos a mesa do CONSEG, estou lá eu como presidente, eu tenho ao meu lado direito o comandante da Polícia Militar, tenho o delegado, eu tenho um representante da Prefeitura Regional na mesa, eu tenho um representante da CT, eu tenho um representante da Guarda Civil Metropolitana e, às vezes, de outras entidades como Ilume, outras empresas ligadas. O Poder Judiciário faz parte? Não. Por que não?
Eu já fiz com... Eu preciso confessar... É uma pergunta que eu faço aqui para você pelo seguinte, porque isso me dá um pouco de preocupação. Por que o judiciário não faz parte desse conjunto de coisas boas que nós oferecemos à sociedade? Deveria. Eu acho que deveria. Recentemente, umas 2 semanas atrás... Porque o Ministério Público faz. Não, eu tive... Mas o Ministério Público não participa também? Não participa. Não, ele pode não participar das reuniões, mas ele é atuante nas determinações, naquilo que, afinal de contas, vocês determinam. Nós sugestionamos, não temos poder como consegue, nós sugestionamos. O Ministério Público Eu estou empregando os termos um pouquinho rigorosos. Né? Mas está tudo bem. Mas eu gostaria que fosse assim, doutor. Eu também. Jairo. Eu gostaria que fosse assim, porque isso chama-se disciplina. E nós não conquistamos absolutamente nada nesse mundo sem disciplina. Você vai no Japão e você vê a disciplina que existe lá. O japonês, a autoridade japonesa não anda armada. Sim, um grau não anda armada, porque existe uma disciplina, existe um respeito. Outro dia eu estava falando aqui sobre professor. Não é? Os professores têm uma grande vantagem no Japão. Eles não se curvam diante do imperador, porque a sabedoria deles ultrapassa os limites, os limites do conhecimento. Então eles não se curvam, eles são os únicos que não se curvam diante do imperador. Olha que coisa bonita. Interessantíssimo. Não é? Interessantíssimo. Mas vou dizer uma coisa para o senhor. O Ministério Público, ele tem tido papel, apesar de não participar da reunião, Sim. Ele tem tido papel extremamente fundamental na solução de alguns problemas de região. Por quê? Muitos dos nossos ofícios, muitas coisas que nós temos consignado em ata, elas são remetidas para o Ministério Público. E o Ministério Público tem acatado alguns pedidos nossos, eles têm atuado, instaurado inquérito civil, que no nosso caso a maioria das vezes são o procedimento civil investigatório deles. Então assim, o Ministério Público acabou se tornando uma grande ferramenta, um grande aliado desses conselhos. E por curiosidade, umas 2 reuniões atrás, uma vizinha nossa de bairro, que é uma promotora de justiça criminal, ela veio participar na reunião. Olha que bonito. Veio como moradora. Sim. Quando eu soube que ela estava lá, eu convidei, eu gostaria muito que a senhora fizesse composição na mesa. Ela sentou na mesa, se manifestou de forma extremamente eficiente e depois nós conversamos da reunião, falei, o grande problema é que as pessoas não têm conhecimento do que é o Ministério Público, como acessar o Ministério Público, como trabalhar com o Ministério Público. Então nós já estamos combinados dela vir na nossa próxima reunião e explicar para a população como atuar, como provocar o Ministério Público, que hoje eu acho, como eu disse anteriormente, a grande admiração que eu tenho pelo trabalho do Ministério Público, uma das grandes ferramentas que nós temos de transformação social é poder provocar o Ministério Público e municiar o Ministério Público de informações para que ele exerça o seu mistério. Muito bem. Doutor Jairo, antes de eu continuar com as minhas perguntas ao senhor, cujas respostas são proveitosas e faz muito bem à saúde da sociedade brasileira, eu vou lhe fazer um adendo de proposta no sentido do Judiciário e do Ministério Público. Mas agora eu vou chamar um pequeno intervalo, tá bom? Ótimo. Você aguarde, logo, logo retornaremos. Olá, hoje vamos falar sobre disciplina positiva. A disciplina positiva nos convida a encontrar uma forma colaborativa de solução para as questões do dia a dia. Em situações de rotina, desafiadora ou não, a proposta envolve uma mudança de paradigma, migrando de uma cultura autoritária e ancorada no medo para um formato de convivência colaborativa onde todos são ouvidos, respeitados e desenvolvem um senso de comunidade. Na prática, abre-se mão de posturas punitivas,
como castigo, gritos ou o famoso cantinho do pensamento. Fica de fora também a lógica das ofertas e recompensas para obtenção da mudança do comportamento da criança. Ela também nos traz uma visão de respeito e empatia pelas emoções do outro. Obrigada e até o próximo programa. Bem, retornamos hoje conversando com o excelente advogado, ativista, doutor Jairo Grigson, correto? Acertou. Acertei? Pronúncia perfeita. Que bom. Bem, doutor, eu disse que ia lhe fazer duas propostas antes das perguntas que eu tenho a formular ao senhor. Que tipo de perguntas? Eu sou um homem do judiciário, sou aposentado, magistrado, sou magistrado, desembargador aposentado do Poder Judiciário, e isso me orgulha muito. Então eu quero ver o Poder Judiciário ajudando mais a sociedade brasileira. Então a proposta que eu vou fazer ao senhor, e eu sei que o senhor é corajoso, é mandar um ofício ao presidente, o atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, hoje é o doutor Manuel de Queiroz Pereira Calças. Foi meu professor. Foi seu professor? Ele é excelente. Excelente, E mandar um ofício para ele comparecer ao CONSEG e para ele dar as ideias atinentes ao Poder Judiciário, como diminuir a violência urbana neste país, ou melhor, neste estado. Sim. E, da mesma forma, enviar também um ofício ao doutor órgão do Ministério Público, pode ser não precisa ser o corregedor, mas pode ser um dos como é que é o Procurador-Geral. Pode ser o Procurador-Geral de Justiça, exatamente. E para que ele também faça uma composição adequada, nas reuniões, porque é uma vez por mês. Sim. Não custa, senão ele pode mandar um representante. Isso é salutar, faz bem às autoridades constituídas estarem presentes. Quer dizer, essa é a proposta que eu faço para o senhor. Desafio aceito. Desafio aceito. Desafio aceito. O senhor sabe por quê? Eu tenho em 1995, não sei se o senhor está lembrado, da Lei de Menor Potencial Ofensivo, Lei 9.099/95, está lembrado dela? Sim. Eu a critiquei muito, mas da mesma forma que eu a critiquei, eu dei uma opinião, inclusive fiz um projeto para que se colocasse ou numa delegacia de polícia, ou agora, conversando com o senhor, não consegue as autoridades que deveriam comporem um trabalho imediato, ou seja, um juizado especial imediato. O que significa isso? Juizado especial imediato. Aconteceu o fato, e vamos falar de crimes, mas também de menor potencial ofensivo, seria levado para este conselho, de um juiz, um membro do Ministério Público, a advocacia representada pela Ordem dos Advogados do Brasil e também a Defensoria Pública. E, lógico, o Ministério Público estaria presente também. E se resolveria o fato na hora, naquele momento. Mas entre aspas, desculpe, caro telespectador, me embromaram, entre aspas, durante muito tempo. E fizeram reuniões, não sei o que lá, dali, tal, e não chegaram a nenhuma conclusão até hoje. Então, eu estou tentando e aproveitando a sua presença aqui no meu programa Direito e Justiça em Foco, para fazer com que alguém tome essa iniciativa, porque você não precisa mais desta... Como é que eu vou adjetivar? Audiência de custódia. Essa audiência de custódia é uma vergonha. Lamentavelmente,
me perdoem os meus colegas que são favoráveis, mas eu sou contra, eu acho uma hipocrisia esta audiência de custódia. Não tem valor nenhum, na minha visão. Então, esta reunião, esse conselho, que pode ser no CONSEG, ou então numa delegacia de polícia, numa seccional, alguma coisa nesse sentido, reunidos juiz, Ministério Público e as demais autoridades, resolveria o problema. Aconteceu um fato criminoso, aconteceu um atropelamento ou algum furto, algum roubo, algum assalto, é óbvio que se for uma coisa mais grave, sim, será claro, encaminhado ao Ministério Público, que ele tomará as devidas providências naturais, conforme nos diz o Código de Processo Penal. Mas o senhor sabe que uma das reclamações em reunião de CONSEG é justamente quando o elemento ele é retido, ele é preso, logo 2, 3 dias depois, ele volta ao bairro e continua a praticar os mesmos ilícitos. Então, quer dizer, foi uma consequência da audiência de custódia. Então, o cidadão passa lá 2 dias, 3 dias, sequer nem uma semana, ele já está de volta praticando os mesmos atos. Mas nós temos que melhorar isso. Tem que melhorar. Inclusive, eu ouvi uma vez de um comandante, ele falou, olha, nós prendemos, a justiça solta, mas nós vamos prender quantas vezes forem necessárias. E é verdade. E é verdade. Não é que a justiça solta. Ocorre o seguinte, doutor, eu vou melhorar um pouquinho a nossa conversa no sentido de que a justiça solta é a lei. Ela cumpre a lei. A lei. É verdade. O juiz é obrigado a cumprir a lei. Se nessa famigerada audiência de custódia o juiz encontra algum escaninho para se movimentar no sentido de soltar um bandido perigoso, ele é obrigado a soltar. Agora, eu, por exemplo, se estou na audiência de custódia, eu não solto, não. Bandido perigoso, não. Ele vai ficar preso, sim. Porque lugar de bandido é na cadeia. Não existe outro lugar. Não é lugar na sociedade. Nós sabemos que tudo isso é uma ironia. Não é? E ironia eu acrescento também hipocrisia. A hipocrisia porque todos estão soltos para cometerem os mesmos crimes. Sim. A repetição dos mesmos crimes. Doutor, eu estou falando muito e não devo. Qual é o papel do advogado diante do ativismo? Bom, o advogado, ele trabalha basicamente de 2 formas. É possível trabalhar com ativismo de 2 formas. Na forma preventiva e na forma contenciosa. Preventivo, você atua orientando os seus pares, a forma como falar, o que falar, quando falar e como se portar, evitando excessos, ilegalidades ou abusos. Então você acaba orientando o ativista na conduta dele, prestando um serviço, evitando também demandas no judiciário, evitando toda essa questão que pode decorrer da conduta de um ativista, porque ele acaba estando muito exposto e no calor os discursos são calorosos, são discursos de massa, de população, então você tem que estar orientando bem para que não existam conflitos. E na parte contenciosa, porque muitos deles são atacados, são processados, são levados a delegacias, apanham também, então existe toda uma questão pós-evento, pós-manifestação, que você tem que estar atento também para poder defender eles dentro da legalidade. Doutor, eu queria fazer uma intervenção nessa sua fala, que aliás é muito própria. Eu queria saber o seguinte, porque o nosso intuito aqui, deste programa Direito e Justiça em Foco, doutor, é informar bem a sociedade brasileira. Ativista, às vezes, é confundido com comunista. Nós temos vários livros aí que nos ensinaram, não é? Livros que a gente retornou à época de 1800 e pouco, na época do Karl Marx, e Engels, e então eles nos dão um caminho do comunismo. Ativista é comunista? Não são todos ativistas comunistas. Eu
tenho participado e tenho atuado com ativistas que questionam o comunismo, que questionam o socialismo, questionam o governo, são questionadores. Então é um erro achar que todo ativista é comunista. Não é, nada disso. Eu acho que não Mas tem... em 1964 eles eram comunistas. Sim. Hoje o ativismo do qual eu participo e o qual eu defendo de coração e alma, não apenas como advogado, mas por convicção também, é o ativismo que trouxe à rua milhares de brasileiros pedindo impeachment da presidente. O que levou agora no último domingo milhares de brasileiros suportando, querendo a reforma da Previdência, e tem levado milhares de brasileiros à mudança do país, da mudança das estruturas. Então não dá para alegar... Apoiando o Bolsonaro. Claro. Apoiando o presidente da República legitimamente eleito, apoiando ele e apoiando os seus ministros, porque hoje, graças a Deus, sem sombra de dúvida, nós temos os ministros, o ministério mais capaz e mais qualificado de toda a história do Brasil. E é verdade. Não, mas eu fiz essa pergunta porque muitas pessoas confundem ativismo com comunismo. Por isso que eu fiz essa pergunta ao senhor, porque a minha preocupação é essa, é mostrar ao telespectador, à sociedade brasileira, que o ativismo não tem absolutamente nada a ver com o comunismo. O ativismo é coisa boa, é um indivíduo, como você mesmo disse, Jairo, que ele procura o bem da sociedade, que ele vai exatamente no cerne da questão, que é o bem para a sociedade. Então, não existe. Agora, existem os comunistas, esses que se infiltram. Existem os gramicistas, não é? Existiu, felizmente ele já não existe mais, Antônio Gramsci, que você sabe muito bem quem foi, não é? A parte que ele introduziu no comunismo foi a parte da infiltração. Então ele entendia, e isso aconteceu aqui no nosso país, não é? A infiltração das pessoas nas instituições. O aparelhamento. O aparelhamento, exatamente. Então é por isso que me preocupa bastante, não é, a sociedade confundir ativismo com comunismo. Não há como. Hoje o ativismo no Brasil, ele está bem marcado, ele está com posições firmes, com ideologia muito claro, o combate também ao gramscismo, combate ao marxismo ideológico, combate à corrupção. Então acho que está muito claro o caráter conservador. Isso é um fenômeno novo. Talvez essa confusão, eu acredito que o ativismo ele tende a tomar um corpo maior, porque constantemente eu vejo novos grupos de ativistas surgindo em todo o Brasil, mas é um fenômeno recente, é um fenômeno talvez de 4 anos atrás, no máximo, né? Então, conforme o crescimento e a adesão das pessoas a esses grupos, eu acho que essa falsa imagem, ela tende a diminuir. Não é falsa imagem, doutor. Essa imagem que a mídia forte coloca, faz a lavagem cerebral da sociedade. Bem, eu vou arrumar a situação para que você responda, o caro Jairo. Quais as formas de participação do cidadão na administração pública? Porque nós falamos do ativismo, nós falamos da infiltração, que é na administração pública, não é? Tocamos apenas, quer dizer, en passant. Então, explica. Bom, legalmente, nós temos a ação de iniciativa popular de projeto de lei, que é uma das formas conhecidas, porém muito difícil, né? Porque existem requisitos legais para essa iniciativa de projeto de lei. Nós temos os partidos políticos também, que é uma forma de participação da sociedade no poder, nas decisões do poder e de uma certa forma influenciando. Porém, eu gosto de ressaltar 3 formas que eu tenho percebido que são de extrema importância. O fundamental de tudo é a sociedade civil se organizar. Sim. Se tem alguma coisa que político que não gosta, que eles temem, é a sociedade civil organizada. Então, como que a sociedade civil organizada ela pode atuar?
Eu, particularmente, eu gosto muito de associações de bairro. Quando você está no seu bairro, você monta uma associação e você defende aquele seu pedaço, a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro. Então não adianta nós falarmos em globalismo se nós não podemos cuidar do nosso próprio quintal, da nossa rua. Então uma grande forma de participação popular é por meio de associação de bairro. A segunda forma de participação, que eu gosto também, eu entendo ela ser muito válida, são por meio dos conselhos. Hoje a cidade de São Paulo, eu vou falar aqui o município de São Paulo, nós temos inúmeros conselhos. Nós temos o CADES, nós temos o Conselho Participativo Municipal, nós temos os conselhos das operações urbanas, nos hospitais, nos prontos-socorros aqui dos bairros, você tem o conselho atuando dentro desses de pronto-socorro, você tem o Conselho de Transporte, recentemente houve eleição do Conselho de Transporte, então você tem uma série de conselhos à disposição da população para poder interferir, para poder exigir, para poder pleitear a melhora da sua região. E a terceira forma que está em evidência hoje, que tem sido atuado de forma muito contundente, são os movimentos populares que têm questionado o Brasil de uma forma geral. Então eu acredito que essas três formas de participação, associação de moradores, conselhos que você tem, os mais diversos conselhos, e o ativismo por meio dos movimentos populares, são as três maiores formas da sociedade poder transformar o contexto em que ela está vivendo. E principalmente nós hoje, nós temos que pensar hoje no nosso bairro. Daqui mais um ano nós temos que eleger vereadores, eleger prefeito da cidade, e o grande problema hoje nosso, no nosso dia a dia, encontra-se quando nós saímos de casa. Certo. A calçada mal preservada, a poda de árvore mal feita, o farol que não funciona, estacionamento irregulares, falta de iluminação, falta de orientação de placas, questões de bairro, descarte clandestino de lixo. Então você tem uma série de questões que estão impactando na vida de nós, cidadãos, e a gente tem que resolver isso na esfera municipal. E por meio de associação, por meio desses conselhos, você consegue alterar o status, você consegue alterar a situação. Primeiro, minha opinião, essas mazelas todas, elas fazem parte da inconsequência das autoridades constituídas, tipo prefeito, subprefeituras, etc. e tal. Agora, eu pergunto, você acha que os ativistas conservadores de hoje, eles são importantes? Extremamente importantes. Grandes transformações que vêm ocorrendo na sociedade brasileira decorrem dos ativistas. Sim. Inúmeros. Desde, eu falei anteriormente, o pedido dos conservadores. Dos conservadores. Desde o pedido de impeachment. São aqueles que despontam com mais experiência, né? Eu acho que a experiência, todos estão ganhando experiência hoje no ativismo, né? Porque é um fenômeno recente, não é um fenômeno de longa data. O ativismo conservador, de direita, vamos dizer assim, nacionalista, né? Então eu acho que, tenho certeza, está despontando, é uma grande força e tem um profundo potencial de transformação social. Muito bem. É um ativismo ordem e progresso? Sim, claro. Claro, tem que ser, tem que ser. Está aqui ordem, progresso e nacionalista, defendendo o interesse, a soberania nacional, a indústria nacional, a nossa Amazônia e os nossos valores judaicos cristãos. Sim. Que são tão valorosos para todos nós. Muito bem, então eu ia perguntar para você, Carlos Jairo, quais os resultados decorrentes do ativismo atual. Você tem alguma posição sobre isso? Olha, eu vivenciei alguns momentos interessantes nesse ativismo. Um que me marcou muito foi quando da tentativa da primeira lei de imigração, do primeiro texto de lei sobre a lei de imigração. Haviam algumas incongruências, alguns favorecimentos, algumas questões que ameaçavam a soberania nacional. Naquele primeiro texto. Interesses ocultos.
ocultos, não tão ocultos assim, porque quem leu, quem leu a lei entendeu que se tentava fazer com aquela lei. Era um ataque à soberania, flagrante ataque à soberania nacional. E naquele momento eu vivenciei com 2 grupos atuantes, um grupo que questionou o texto de lei, fundamentou muito bem o texto de lei, trouxe a discussão o texto de lei, e um outro grupo mais jovens, de pessoas mais jovens, que fizeram manifestações na Paulista, houve briga, houve ataques. Houve divergência. Houveram divergências, e a partir de então, isso foi na época do governo Michel Temer, a partir de então aquela lei tomou um outro formato graças à atuação desses ativistas. Então esse foi um dos casos que me marcou, que eu presenciei, vivenciei bem esse momento, e eu consegui ver naquele momento que assim, esse movimento tem força. E tanto que desses 2 grupos saíram um deputado federal e um deputado estadual hoje que estão atuando muito bem, em defesa dos nossos interesses. E eu queria que você me respondesse rapidamente se existe uma guerra política ideológica sendo travada nos tribunais brasileiros. Isso é muito importante. Claro. Existe sim. Existe Sim. Os ativistas estão... Porque você sabe que nós temos primeira, segunda, terceira e quarta instância, né? São primeira instância, segunda instância, eu fico mais tranquilo, não é? A terceira instância me incomoda um pouco, e a quarta instância que me incomoda mais. Não é? Você sabe daquilo que eu estou falando. Estou falando dos tribunais superiores, tipo Supremo Tribunal Federal, não é? Que é a quarta instância. Nós chamamos de quarta instância. Então, pergunto a você se também te incomoda. Incomoda muito. O que aconteceu até uns anos atrás, esses ativistas, vários dos ativistas... Dos tribunais. Começando em primeiro grau, eles estavam sendo processados através de políticos que se sentiam ofendidos, questionados, começaram a distribuir ações indenizatórias, ações querendo tirar páginas do ar, páginas de Facebook, de WhatsApp, de Google, de YouTube. Então houve num primeiro momento a manifestação de políticos querendo cercear a liberdade dessas pessoas. Então isso eu senti num primeiro momento. A partir de então ele evoluiu porque eu percebi também vários ativistas foram chamados à Polícia Federal, foram denunciados por ministros. Sim. Vários foram, né? Acompanhei alguns na Polícia. Quer dizer que os ministros andaram bem nesse particular? Eles estão tentando segurar um pouco a voz do povo, mas é difícil calar a voz da população. Isso me deixa muito feliz, porque eu defendo muito o Poder Judiciário, e eu acho que dos 3 poderes, o único poder sério mesmo é o Poder Judiciário. Sim. É o único sério. Bem, doutor, eu estou terminando o programa, lamentavelmente. Estou finalizando o programa. O senhor é uma pessoa muito simpática, o senhor tem certeza absoluta que o telespectador vai ficar encantado com as suas posições, com as suas palavras, com as suas ideias e com os seus posicionamentos. E então eu queria oferecer ao senhor uma pequena lembrança do programa, que é o Crime Complexo, é um livro, uma obra, Crime Complexo, de Silvio Ranieri, que eu tive a honra de traduzir, e a Quartier Latam publicar. Aqui, já está autografada. Muito obrigado. Com certeza lerei em breve. Viajo esse final de semana, devo estar indo para Brasília, e será minha leitura aqui. Começa esse final de semana. Agradeço a atenção. Muito obrigado. O senhor me tratou o carinho que eu fui recebido aqui também. Não, aqui e ter falado, exposto o nosso pensamento, o meu pensamento de defesa dos nossos valores e tudo que é tão caro para todos nós. E é verdade. E que faz bem à sociedade. Graças a Deus. Essas são as suas considerações finais? São. Eu encerro por aqui agradecendo, e que nós possamos construir um Brasil que seja
justo, perfeito, com os valores que nós tantos pregamos, né, que nós tanto zelamos por esses valores. Eu deixo também consignado mais uma vez o grande apreço ao presidente da República, o qual eu tenho imenso carinho, aos procuradores, aos juízes, todos aqueles, inclusive aos ativistas, porque os ativistas eles se arriscam a própria integridade física, arriscam a sua vida pessoal, e todo esse leque de pessoas que eu mencionei agora estão tentando transformar a sociedade. Apesar de muita gente ser contra essa transformação, ela é inevitável. Nós vamos mudar o Brasil e nós temos pessoas idôneas, de alma e mente livre como o senhor, fazendo um programa independente desse, e que nós, sem pauta, podemos vir aqui e falar abertamente, sem ninguém impor nenhuma regra. E sem ninguém cortar absolutamente nada. Isso é fundamental. Vai pro ar tudo aquilo que nós falamos. Exercício de cidadania e de democracia. Doa quem doer. Talvez muitas pessoas não fiquem... Muitas pessoas não entendem o que significa aquilo que o senhor acabou de mencionar. Exercício de democracia. Este é um exercício de democracia, porque a sociedade ouve aquilo que nós comentamos aqui e que nós comentamos de uma forma patriótica. Claro. Sim. Tá bom? Para dourar a existência, Deus nos deu a vida. E como fator intermediário, a fantasia. Mas, mesmo com ela, um simples copiador da natureza jamais produziria coisa tão bela e tão grande, com tanta determinação de força para confrontar o amor e engrandecer a criação divina. Com esta reflexão, encerro o programa de hoje. Quero agradecer a presença do Dr. Jairo Clickson, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco e que esclareceu a sociedade brasileira sobre os movimentos sociais e a censura, o ativismo, mostrando a você, caro telespectador, esta expectativa tão relevante. O programa Direito e Justiça em Foco tem como objetivo trazer convidados que consigam informar a verdade sobre fatos veiculados nas redes sociais, transmitindo sempre a verdade sobre a questão abordada. Assim, espera-se que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Dr. Jairo, muito obrigado. Eu que agradeço. Si ma folie fait ton désespoir,